aí, pessoal, beleza? Bem-vindos novamente aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje vamos falar aí rapidão de um livro chamado... vou deixar a capa dele aí, tá? Com o autor, com tudo direitinho. Um livro chamado Sangue Ruim. Eu li esse livro recentemente, então, sem mais delongas, vamos para a sinopse, para depois a gente falar um pouquinho desse livro aí. Vou deixar ele na tela aí em algum lugar para vocês verem o autor e tal. Por mais fundo que estejam enterradas algumas verdades, sempre vem à tona. Em Sangue Ruim, um renomado psicólogo se embrenha em uma investigação para desvendar um crime do passado. Em uma noite chuvosa em Nova York, o psicólogo James Kolbe concede uma palestra sobre a arte de recuperar uma memória perdida. Depois do evento, ele é abordado por um desconhecido, um homem chamado Joshua Fletcher, um respeitado filantropo norte-americano que está à beira da morte e precisa desvendar um mistério. 40 anos antes, ele acordou em um quarto de hotel com uma mulher morta e nenhuma lembrança do que aconteceu. Ele não pode morrer sem saber se passou de uma testemunha ou se foi o assassino. Joshua sabe que não pode confiar na própria memória, muito menos em outras pessoas. Então, como saber o que de fato aconteceu naquela noite? Intrigado, James começa a desenrolar os fios emaranhados desse mistério décadas atrás. Mas todos os envolvidos têm histórias diferentes a contar, e cada fato que ele descobre tem várias interpretações. Conforme seu interesse se torna uma obsessão e segredos de seu próprio passado são trazidos à tona, ele começa a suspeitar que alguém enterrou a verdade fundo o suficiente para escondê-la para sempre. Bom, galera, enfim, esse livro aqui, eu peguei ele por acaso, não faz nem muito o meu estilo e tal, mas por algum motivo eu achei interessante e comecei a ler. E cara, assim, é um livro muito bom, eu nunca li nenhum outro livro desse escritor, pelo menos pelo que eu me lembro desse autor. O da autora agora nem lembro se é homem ou se é mulher, me deu um branco aqui no nome dele, ou dela. Mas eu não lembro de ter lido nada desse escritor e tal. E achei o livro bem interessante. O início do livro eu não gostei muito pelo seguinte fato. Ele começa a contar a história aí do... Como vocês viram na sinopse, né? O filantropo lá, um cara que há 40 anos atrás aí acordou do lado de uma mulher morta e tal. E aí ele queria saber se era o assassino ou não. E esse carinha, o James Kolbe, ele faz uns trabalhos de hipnose para poder recuperar a memória da galera e tal. Ele tem toda uma palestra, ele é um especialista em coisa de memória e hipnose. Então o cara meio que contrata ele para saber se ele realmente matou a mulher ou se alguém tentou incriminar ele, coisa e tal. Então o início do livro, ele conta a história dele, o filantropo lá, né? Conta a história dele até o dia que ele chegou lá no quarto da mulher, até o dia que ele chegou no quarto onde aconteceu o desfecho da história aí. E é bem assim, teoricamente chato, um pouquinho chato, mas é bem rápido, é bem no iniciozinho do livro. E aí eu imaginei que o livro ia ser um pouco maçante. Eu pensei que o livro ia ficar nessa historinha dele e tal, porque ele nunca fala o que ele quer exatamente, ele fica sempre contando a história do passado dele. Eu falei, cara, esse livro vai ficar numa lenga-lenga e eu não vou ter muita paciência. Mas não, eu me surpreendi. O livro dá uma reviravolta logo no início aí. E, cara, é um livro bem interessante. A escrita dele é bem tranquila. É uma leitura bem agradável, não é uma leitura maçante, complicada, cansativa. É uma leitura que flui bem. Eu li esse livro em um dia, para variar, né? A maioria dos livros eu leio em um dia aí. Ainda mais quando eu acho ele interessante. E esse livro ele é muito interessante. Por quê? Então a gente tem um mistério aí do assassinato da menina, que o próprio sinopse já disse, né? E o cara que estava no quarto com ela não sabe se foi ele que matou ou se alguém tentou incriminá-lo. E aí a gente tem esse especialista, esse psicólogo especialista, e ele começa a investigar isso a pedido do cara. E ele tem a versão do cara, né? O cara conta a versão da história pra ele até o dia do quarto, e aí ele começa a ligar os pontos e vai descobrindo uma série de coisas, uma série de personagens. E aí você vai vendo uma série de gente envolvida nessa história, nessa trama.
E cara, e todo mundo é suspeito, e todo mundo tem uma história diferente, como a própria sinopse disse, e é verdade. Cada vez que o cara investiga alguém, ele descobre uma versão diferente dos fatos e aquilo ali vai consumindo ele vai ficando obsessivo para descobrir a verdade. Porque cada um que ele encontra e conta a versão, ele é uma versão totalmente aleatória, uma versão diferente e é tudo muito estranho. E aí envolve muita coisa, envolve a família da mulher assassinada, envolve amigo, envolve um monte de coisa. E cara, e ao mesmo tempo, esse psicólogo também tem um passado, também tem um segredo. E então, conforme a gente vai desvendando os segredos do filantropo lá, né, o que aconteceu de verdade, a trama também vai desenrolando aí um pouco sobre os segredos do psicólogo e tal. E cara, é um livro que amarra tudo bem amarrado. O final do livro eu achei que poderia ser melhor, eu não achei tão interessante o final do livro, mas não estraga o livro. Apesar do final não ser esplêndido e surreal de maravilhoso, é um final maneiro, um final legalzinho, condiz com a história e não estraga a trama inteira da história. E é um livro que facilmente viraria um filme porque ele é muito legal. Os personagens são bem assim... Na verdade, ele não se aprofunda muito em muitos personagens, mas os que você mais interage assim no livro, né, os que você participa mais da história, você acaba se afeiçoando a alguns e tal, e vai ficando curioso pelas histórias, e o livro te induz aí tomando suas próprias conclusões, o que é bem legal. Cada versão que você lê, cada coisa que o carinha vai descobrindo na história, você vai tendo a sua própria interpretação. E aí, às vezes, o personagem principal desconfia de umas coisas, mas às vezes a gente que está lendo desconfia de outras. Então, tudo é um mistério e cada pessoa que ele vai investigando e cada linha, que é tipo uma caça ao tesouro, né? Ele descobre uma coisa, aí essa coisa leva a outra coisa, aí ele vai para outra coisa, aí a outra coisa leva para outra coisa, e isso vai uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, uma pessoa puxa a outra, e no fim das contas está tudo ligado. E aí você vai entendendo o porquê e é bem legal, cara. É um livro que vale muito a pena, eu achei muito interessante. Esse escritor, ele é famoso, ou a escritora, me deu um branco no nome, mas ele é famoso aí por um outro livro também, que também, por sinal, me deu um branco, mas de repente na edição eu coloco aí. E eu vou procurar os outros livros para ler, para ver se segue a mesma linhagem, para ver se tem a mesma inteligência desse livro, porque eu achei esse livro muito inteligente, achei ele bem legal, achei uma história muito boa. Então é isso, galera. Sangue Ruim, vale a pena ler, na minha opinião. É um livro muito interessante, com uma trama muito envolvente, que te envolve realmente, te deixa curioso em todos os capítulos. A cada coisa que você descobre, você fica mais curioso para entrar nessa história, nesse mundo, junto com o personagem principal e descobrir o que de fato aconteceu. O início do livro ele dá a entender que vai ser uma coisa bem simples, mas na verdade é uma coisa bem mais complexa do que parece. E a cada passo que você dá, a cada capítulo, novas coisas acontecem e novos fatos te deixam mais intrigados a querer resolver esse mistério, beleza? Então é isso, galera. Falou, forte abraço, até o próximo vídeo. Comenta aí, você já leu esse livro? Você gostou desse livro? Você já leu algum outro livro desse autor ou autora que me deu um branco? Tem que tomar um tapa na cara, vai gravar vídeo e esquece o nome da autora? Sendo que eu podia ter olhado aqui no celular, né? Mas enfim, é isso mesmo, galera. Eu gosto de fazer os vídeos assim, bem loucão, sem script, sem roteiro, sem nada. Esse é o meu jeito de fazer as coisas, beleza? Então comenta aí se você já leu, se você curtiu o livro, se você gostou, o que você achou, se você já leu algum outro dele. Beleza? Então é isso aí, falou, até o próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.